Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje nos mostra, nos ensina que todo aquele que se refugia em Deus recebe o seu auxílio, que todo aquele que recorre a Deus, que procura a ajuda de Deus em meio às suas dificuldades, Deus não lhe vira as costas. Jesus diz, e é providencial que nós hoje reflitamos sobre isso, quando socialmente nós celebramos o Dia dos Pais. Pois bem, Jesus diz assim: se os vossos pais, que são maus, que são pecadores, se os vossos pais sabem dar coisas boas, isto é, quando um filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Quando um filho pede um ovo, o pai não lhe dá escorpião. É o que é a expressão que Jesus usa. Ora, se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai do céu. Então, pedi e vos será dado. Então, a liturgia de hoje nos mostra isso, que quando nós buscamos Deus, Deus não nos vira as costas. Deus é bom. Deus, aquele do qual provém toda a paternidade. Usando aqui a imagem, se os pais da terra sabem fazer coisas boas, muito mais o faz o Pai do céu, muito mais o faz aquele do qual provém todo o amor com o qual os nossos pais nos amam aqui na terra. Então nós devemos iniciar a celebração de hoje com o coração cheio de confiança e, é claro, agradecendo a Deus e rezando a Deus pelos pais que Deus nos deu aqui na terra, mas mais do que nunca agradecendo a Deus pelo Pai que Ele é, pelo nosso Pai do céu, que cuida de nós. Pois bem, então, tendo em mente esta afirmação, que Deus é bom, que Deus nos ama,
que Deus não nos vira as costas nas nossas dificuldades, vamos então ler, vamos olhar, vamos meditar os textos que a liturgia de hoje nos oferece. A primeira leitura, retirada do primeiro livro dos Reis, nos apresenta Elias. Nós estamos aqui no capítulo 19, mas vocês podem pegar já em casa, se vocês quiserem ter uma visão mais ampla, mais completa, vocês podem pegar desde o capítulo 17, e vocês vão ver toda a situação de Elias. Elias, profeta, que condena a maldade de Acabe, do rei Acabe e da rainha Jezabel, e isso atrai para Elias uma inimizade. Mas Elias é profeta do Senhor. Elias não poderia, por medo dos homens, calar a palavra. Elias não poderia, para angariar para si um bem transitório, fazer pouco caso do bem maior, que é a amizade com Deus. Então Elias era fiel a Deus. Então Elias, ele condena Acabe, condena Jezabel, luta contra os 450 profetas de Baal, vence os profetas de Baal. Se vocês não conhecem a história, leiam 1 Reis, capítulo 17 e seguintes. É uma leitura fácil e de uma riqueza espiritual muito grande. Pois bem, Elias vence os profetas de Baal, e Jezabel, a rainha má, fica enfurecida e diz que 1 Reis, capítulo 19, versículo 2: a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com todo rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer com a tua vida o que tu fizeste aos meus profetas. Então a rainha ameaça o profeta Elias de morte, e diz que o homem de Deus, que já estava passando, que já tinha inimizade com o rei, agora a rainha o tinha jurado de morte, diz que ele se cansa. Imagine aqui, meus irmãos, Elias, o fogo de Deus, este grande profeta, ele se cansa. Aqui é para mostrar que os servos de Deus, os amigos de Deus, às vezes também se cansam, desanimam, sentem a estrutura balançar, e diz então que Elias foge para o deserto, para não ser pego pela rainha Jezabel, e ele cai num desânimo profundo, ao ponto de desejar até a própria morte. Elias, o profeta de Deus, o grande profeta do Antigo Testamento, aquele com quem Jesus conversara no monte da transfiguração. Lembra que quando Jesus no monte se transfigura, ele conversa com Moisés e Elias? Por quê? Porque Elias era o grande profeta. Pois bem, este grande profeta, este grande homem de Deus, este grande servo do Altíssimo, se sente desanimado e deseja a própria morte. Deus envia o seu anjo, o sustenta, o alimenta com um pão misterioso, e diz que Deus indica que ele vá até o monte onde deveria com ele se encontrar. Então aqui eu fiz um grande resumo para que nós cheguemos ao ponto da primeira leitura de hoje. Então Elias, ele já foi alimentado, ele recobrou o ânimo, mas ele ainda não tinha recebido tudo aquilo que Deus tinha para ele oferecer. Ele vai então para o monte para se encontrar com Deus, e diz que vem um vendaval muito forte, mas Deus não estava naquele vento. Vem um terremoto, e Deus não estava naquele terremoto. E vem o fogo, e Deus não estava naquele fogo. E depois vem uma brisa leve e suave que fala com Elias.
Pois bem, meus irmãos, aqui nós podemos ver o quê? Vamos reafirmar o que foi dito no início: Deus cuida dos seus. Ora, meus irmãos, já no início desta celebração, nós podemos então ter um ânimo novo para a nossa vida de oração. Muitas vezes, não são poucas, muitas vezes nós permanecemos mediocremente na nossa vida de amizade com Deus, porque a Ele não recorremos, porque não vamos ao seu encontro. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é Pai, Deus não vai virar as costas para ninguém. Jesus mesmo disse: eu não perdi nenhum que veio a mim, a não ser o filho da perdição, que perdeu-se a si mesmo por culpa própria. Mas se nós buscarmos a Deus, Ele vai se adiantar a nós, como fez o pai do filho pródigo. Se nós, independentemente do estado em que nós nos encontremos, e aí cada um pode olhar a situação da sua alma, do seu coração, da sua vida. Se você, meu santinho, se voltar para Deus, Deus misericordiosamente se voltará para você. Se você, mesmo cansado, desanimado, acabrunhado com o peso da sua responsabilidade, se você buscar a Deus, Deus lhe falará ao coração. Vamos lá, vamos voltar para aqueles que se afastaram, ou vamos continuar para aqueles que perseveram na vida de oração, mas com um ânimo renovado, sabendo que Deus tem muitas coisas a realizar no nosso coração. Meus irmãos, pense aqui: Elias era um homem de Deus, Elias era amigo de Deus, mas pense se Elias caísse na ilusão de achar que a obra de Deus na vida dele já tinha sido concluída. Ele não buscaria mais a Deus. Mas Elias teve que descobrir que existiam áreas na sua vida que necessitavam da força de Deus. Então, que ninguém aqui diga: ah, padre, mas eu já estou muito bem espiritualmente. Que maravilha se você estiver muito bem espiritualmente, mas não tenha dúvidas, minha santinha, meu santinho, que Deus ainda tem muito a realizar no seu coração. Então vamos lá, dobrar os nossos joelhos hoje aqui na Santa Missa, ouvindo esta palavra, que a súplica brote do nosso coração. Quando Jesus se fizer presente aqui no altar e nós dobrarmos os nossos joelhos para adorá-lo, que cada um já comece a suplicar: Jesus, eu quero me encontrar contigo de uma maneira nova, dá-me uma vida espiritual mais profunda, dá-me a graça da oração, de uma oração nova, de uma oração mais viva, de uma oração mais piedosa, de uma oração mais filial, de uma oração mais confiante. Se você já tem vida de oração, peça uma oração mais profunda. Se você perdeu a vida de oração, peça a Deus a vida de oração perdida, e não tenha dúvidas de que Deus ouvirá a sua prece. Deus não vira as costas para ninguém. Pois bem, então o profeta Elias se encontra com Deus. O profeta Elias que se encontra com Deus deve ser um sinal para nós que precisamos nos encontrar com Deus. O profeta Elias, que cansado, fugia de alguma maneira dos seus problemas, de Acabe e de Jezabel, mas fugia ao encontro do Senhor, deve ser uma figura, um exemplo para nós, que quando nos sentimos acabrunhados pelo peso da nossa cruz, devemos correr ao encontro de Deus, devemos correr ao encontro da oração, devemos correr para nos esconder no lado aberto de Cristo, e não correr dele, mas correr ao encontro dele. Pois bem, tendo este novo passo que nos foi dado com a figura de Elias, nós voltamos os nossos olhos para o Evangelho, que é
que é uma circunstância, que é um contexto diferente, mas com o mesmo ensinamento. Diz aqui que Jesus, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz que Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães, uma multidão estava ali com Jesus e os discípulos. Jesus diz que ele ia despedir aquela multidão e que os discípulos deveriam entrar na barca e atravessar o lago, atravessar aquele grande lago que era chamado por eles de mar, porque era um lago grande e dependendo da circunstância atmosférica, tinha até onda. Mas Jesus manda que eles, naquele final de tarde, com aquela tarde que já demonstrava que tinha algo de diferente, tinha muito vento, que eles entrassem sozinhos naquela barca. Então, entrar na barca, atravessar o mar, sozinhos e à noite, porque já era entardecer. Não seria mais fácil? Ora, Jesus sabe todas as coisas. Ele sabia muito bem a dificuldade pela qual eles iriam passar. Ora, na nossa lógica, não seria melhor que Jesus se despedisse da multidão com eles, e Jesus desde o início entrasse na barca com eles e atravessasse aquele lago? Mas, meus irmãos, quando Deus permite uma provação na nossa vida, é para fazer daquela provação uma ocasião de nós o amarmos mais. É para fazer daquela dificuldade uma ocasião de crescer mais a nossa amizade com Ele, a nossa consciência de dependência dEle. Então, vamos aprender a louvar a Deus. Parece loucura aos olhos do mundo, mas é sabedoria para quem tem fé. Agradecer a Deus pelas dificuldades pelas quais você já passou, pelas quais você está passando e pelas quais você um dia vai passar. Na fé, você dizer: Senhor, eu te agradeço, mesmo que sensivelmente a dificuldade doa, mesmo que hoje, quando você que está vivendo hoje esta dificuldade, você não veja muito sentido neste sofrimento, mas que você, na fé, diga: Senhor, o Senhor não permitiria este sofrimento se dele não proviesse um bem maior. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, tudo concorre para o bem dos que te amam. Eu creio, Senhor, eu não sinto, os meus afetos estão agitados, a minha alma está nublada, está tomada por névoas, como esta noite aqui, em que os discípulos estavam nesta barca agitada pelo vento. Mas eu creio, o justo vive pela fé, não pelos sentimentos. Então vamos lá. Pode ser também que você olhe para trás e dificuldades pelas quais você passou e que você não vê ainda o motivo, o significado de tudo aquilo, mas você, na fé, cheio de uma piedade filial, você diz: Senhor, Tu és o meu bom Deus, Tu és bom. Eu não vejo o significado de tudo aquilo, mas se o Senhor permitiu, é porque existe um bem maior ali escondido, que por limitação minha não vejo, mas ali o bem maior está presente. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que quando isso dissermos, nós daremos alegria ao coração do nosso Deus, porque Ele vai olhar para nós e vai dizer: veja o meu servo, como ele crê. E se a Sagrada Escritura diz que ninguém pode agradar a Deus sem fé, o contrário é bem verdadeiro, né? Que nós agradamos muito a Deus, que nós alegramos muito a Deus quando temos fé. E fé não é sentimento. Você não precisa necessariamente sentir
Quando você diz isso, isto é, sentir uma alegria, sentir um regozijo, mas você diz isso movido pela fé. Você quer dizer isso porque a sua inteligência diz, isso é digno de fé. A sua inteligência move a sua vontade a dizer, mesmo que os seus afetos se rebelem, mas você diz, Deus é bom, Deus cuida de mim, e tudo na minha vida tem um significado. Então, meus irmãos, Deus às vezes permite, ou melhor, não só permite, Deus às vezes quer, nos manda dificuldades, porque Jesus mandou os apóstolos entrarem na barca, Jesus mandou que eles sozinhos atravessassem o mar, e à noite, e Jesus sabia a tempestade que cairia, mas era necessário que eles passassem por aquela provação, para que aprendessem a confiar em Deus. Lembra? No final do Evangelho, depois que tudo termina, eles dizem o quê? Como é que o Evangelho de hoje termina? Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então vamos lá, meus santos, vamos viver de fé, vamos pedir a Deus que nos aumente a fé, para que quando nos sentirmos na nossa barquinha, na nossa alma, agitada pelos ventos da vida, para que nós não desfaleçamos, mas confiemos que Jesus, no momento certo, virá ao nosso encontro, virá até nós. Pois bem, então diz que Jesus os manda entrar, que eles atravessem o lago naquele final de tarde e que fossem para o outro lado. Versículo 24: a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Então aqui, este fato, ele historicamente aconteceu, mas nós estamos agora fazendo uma aplicação espiritual. Então esta barca aqui significa, hoje, significa a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida agitada com os ventos contrários. Então qual deve ser a nossa postura? Versículo 25. Então, pelas 3h da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Imagine aqui, meus irmãos, eles saíram no finalzinho da tarde, às 3h da manhã, eles ainda estavam naquele grande lago, naquela noite, com aquela tempestade, com aquele vento contrário, com a barca agitada. Não foi uma horinha, não foi meia horinha, foi um tempão. Jesus, pelo teu amor, pelo amor de Deus, tu és Deus, porque o Senhor não veio logo? Porque o Senhor esperou tanto tempo? Porque o Senhor esperou que a noite chegasse ao ponto de maior escuridão? Porque às 3h da manhã é o momento mais escuro da noite, digamos assim, é no meio da noite, é literalmente ali na madrugada. Então Jesus espera que a situação chegue a um ponto em que nós não tenhamos mais esperanças humanas, para que nós saibamos que o nosso auxílio vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que o nosso auxílio vem de Deus. Porque, meus irmãos, nós somos ruinzinhos, e com muita facilidade nós podemos atribuir a nós, ou a circunstâncias humanas, a glória de Deus. Isso não será para o nosso bem. Então, para que não reste dúvida de que aquilo foi uma intervenção de Deus, para que não reste dúvida de que foi Deus quem nos sustentou, Deus, não poucas vezes, permite que a situação chegue a um ponto em que nós não temos mais esperança humana e que mais do que nunca nós nos voltamos para Deus. Em que Deus permite que chegue a um ponto em que nós, depois de tentarmos remar,
Nós iremos ver isso aqui, Marcos vai dizer, quando Marcos discorre, relata este acontecimento, ele diz algo que Mateus não diz. Ele diz que eles já não tinham mais forças para remar. O vento era contrário, as águas agitadas, o vento era forte, eles estavam tentando remar, mas chegou um ponto que, depois que eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, chegou então o momento da intervenção de Deus. Eles não tinham mais o que fazer. Agora, mais do que nunca, espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Lá, se vocês quiserem depois pegar, Marcos capítulo 6, versículo 48. Era alta noite, a barca dos 12, aqui nós podemos pegar até um significado eclesiológico, né? A barca dos 12 é figura da igreja, né? A barca dos 12 era açoitada pela violência das ondas, o vento era contrário, e eles não tinham mais forças para remar. Se nós aqui olhamos para a igreja, isso enche o nosso coração de esperança, hein? Não há como olhar para a igreja nos tempos atuais e não ver a igreja agitada pelo mar. O mar, que na Sagrada Escritura é figura da maldade, do orgulho, da rebeldia. Então a igreja que é açoitada, que é agitada, que é balançada. Os apóstolos que não têm mais forças para remar e mais do que nunca necessitam do auxílio de Deus. Ontem conversava com uma pessoa que vinha aqui rapidamente e dizia: padre, tantas dificuldades, tantos problemas eu estou vendo na igreja, será que a igreja vai acabar? Eu dizia: não, minha santinha, os problemas vão até piorar, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. As dificuldades vão aumentar, estão apenas começando. As dificuldades vão aumentar, os problemas serão cada vez mais atrozes, a agitação das águas cada vez mais forte, a barca cada vez mais sacudida, a fraqueza dos membros da igreja cada vez mais evidente, mas o Senhor não abandona a sua barca, a barca de Pedro. Pois bem, então, mas voltemos aqui para a nossa aplicação espiritual, né? Nós queremos hoje fazer essa aplicação para a nossa alma. Então, no momento mais difícil, no momento mais desolador, no momento em que eles achavam até, quem sabe, agora a barca vai submergir, nós não temos mais forças para remar, nós já estamos aqui, já há um tempão, sem conseguir progredir, remamos, e mal conseguimos progredir, agora nem força nos braços temos mais, nós iremos afundar. E diz então que Jesus vem. Jesus vem caminhando sobre as águas, porque Ele é Senhor. Ele é aquele que caminha sobre as águas. Lembra que na Sagrada Escritura o mar é sinal de rebeldia contra Deus. Lá no livro de Jó diz assim que Deus traçou um risco no chão e diz ao mar: até aqui virás, daqui não passarás. Mas o mar, como é desobediente, como é orgulhoso, como é rebelde, ele tenta ultrapassar o risco de Deus. Ele tenta, mas não consegue. Quando chega ao risco, ele volta, porque até aqui virás, daqui não passarás. Nada acontece sem o querer ou a permissão de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos olhar para a história e podemos ver tantas tragédias. Nós podemos olhar para os governos do mundo e podemos ver uma rebeldia cada vez mais crescente contra Cristo e a sua igreja. E é verdade,
os governos do mundo têm se tornado, as nações têm se tornado cada vez mais anticristo, ante a igreja, contra a igreja de Cristo. E tudo isso pode nos abalar, mas nada disso deve nos fazer perder a esperança, perder a fé de que Ele tem o mundo em suas mãos. Nós podemos olhar para a nossa alma agitada por tantos problemas e tantas fragilidades, e podemos até nos sentir tentados a dizer: eu não tenho mais jeito. Mas se você, meu santinho, se colocar em oração, tem jeito. Se você não abandonar a oração, Deus pode do galho seco, do tronco morto, fazer brotar vida. Deus pode do lago amargo, ao toque da madeira, do madeiro, tornar as águas doces. Deus pode fazer da rocha brotar água. Deus pode fazer o impossível, desde que nós tenhamos fé. Tudo é possível para aquele que crê. Então nós não podemos nos entregar ao desespero. A situação está crítica. Pois bem, meu santinho, a situação é propícia para glorificar a Deus, porque não restará dúvidas de que aquela obra é obra de Deus. Pois bem, então a barca agitada, os apóstolos cansados, sem força para remar, Jesus então no meio da noite se aproxima, e o que é que acontece? Eles têm medo. Meus irmãos, às vezes, e não são poucas, quando Deus se aproxima de nós, porque nós somos carentes de sabedoria, ao invés de nós nos alegrarmos com a presença do Senhor, nós nos entristecemos ou tememos. Lembra lá no jardim, quando os nossos primeiros pais pecaram, quando Deus entrou no jardim e eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam, porque eles estavam nus. É isso que o diabo coloca no nosso coração. Ele quer colocar medo no nosso coração. E por mais feios, cegos e nus que estejamos, por mais sujos, cegos e nus que estejamos, a vinda de Deus é sempre para o nosso bem. Deus vem sempre para nos libertar. Às vezes, a sua presença será dolorosa, mas será para o nosso bem. A vinda de Deus nunca é para o nosso mal. Pois bem, então Jesus se aproxima, eles temem, mas Pedro, cheio de ímpeto, como lhe é próprio, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Entenda aqui, Pedro, ele tem fé em Jesus. Pedro, ele tem fé em quem é Jesus. Ele já viu os milagres por ele operados. Ele só não tinha certeza se aquele que ele estava vendo era Jesus ou era um fantasma. Mas se és tu, eu caminho sobre as águas. Tudo posso naquele que me dá forças. Se és tu, eu caminho sobre as ondas. Se és tu, eu venço o ímpeto do mar. Se és tu, eu venço os meus pecados e fragilidades. Se és tu, eu não vou agir e reagir por meio das minhas feridas. Se és tu, eu serei mais que vencedor. Mas percebe aqui, meus santos, nós precisamos estar unidos a nosso Senhor na oração, para que nós possamos dizer e viver o tudo posso naquele que me dá forças, porque cochilou, o cachimbo cai. Pedro então acreditou, começou bem, ele começou a caminhar sobre as águas. Não é que ele, quando colocou o pé fora da barca, ele afundou, não, o milagre começou a acontecer, mas ele começou a dar atenção à força do vento. Ele começou a olhar
a agitação das águas. Ele tirou os olhos de Deus. E o que é, meus santos, se acontece quando nós tiramos os olhos de Deus? Nós submergimos, nós afundamos. O que é que acontece? E quando é que nós tiramos os olhos de Deus? Quando deixamos de rezar, quando nos entregamos inadvertidamente, de qualquer jeito, aos pecados veniais. Que claro, se você se entrega aos pecados mortais, aí nem se fala. Mas já tiramos os olhos de Deus quando abandonamos a oração, quando cometemos os pecados mortais de qualquer jeito, os pecados veniais de qualquer jeito, quando não nos esforçamos para viver a virtude, quando não cuidamos da nossa vida sacramental. Ora, meu santinho, aqui, nós temos aqui mais ou menos 800, 900 pessoas. Ora, será que dessas pessoas que estão aqui, será que 1/3 não conseguiria, por exemplo, nós estamos nos aproximando da quaresma de São Miguel, será que 1/3 dessa igreja não conseguiria vir à missa durante a quaresma de São Miguel todos os dias, para todos os dias ouvir a palavra, todos os dias comungar, todos os dias participar do santo sacrifício da Santa Missa? Será que não poderia? Eu acho que talvez sim. E por que não? Porque muitos vão voltar os seus olhos para coisas que lhe parecerão mais importantes. A sua caminhada. Então olha, ou você caminha no outro horário, ou você passa 40 dias sem fazer a sua caminhada e vem caminhando para a igreja. Pronto, já faz, só não venha com aquela roupa de caminhada, tá? Você vem caminhando para a igreja, vem para a missa, entendeu? Em que você volta mais do que nunca os seus olhos para Deus. Ora, quando nós começamos a colocar de lado as coisas verdadeiramente importantes, nós começamos a afundar. Mas, mesmo quando isso acontece, se nós nos voltarmos para Jesus e dissermos: Jesus, salva-me, como é que diz aqui a palavra? Que Jesus logo, isto é, Jesus imediatamente estendeu a mão para segurar Pedro. É assim, meus santos. Você pede a ajuda de Deus e a ajuda vem. Você pede o socorro de Deus e Deus vê que você do socorro necessita naquele momento Ele intervém. Senhor, salva-me, pois me afundo. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe puxou a orelha. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mulher de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, hoje precisamos mais do que nunca dizer: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ensina-me, Senhor, a viver de fé. Não permita, Senhor, que os sofrimentos, as dificuldades, os problemas da minha vida me tirem o foco, me nublem a visão, me entorpeçam os sentidos espirituais, mas que eu viva de fé. Não permita, Senhor, que eu, tão agitado interiormente, me esqueça de Ti, mas que eu tenha sempre os olhos fixados em Ti. Termino esta homilia de hoje com uma oração de São Charles de Foucault. Ele diz assim, ele pega essa frase de Nosso Senhor: não temais, assim dizeis vós aos discípulos. Ele está conversando, né? Ele está fazendo uma oração em que ele conversa com Nosso Senhor. Ó, quão bons sois, meu Deus, em lhes dizer, e a nós também, esta palavra: não temais. Jesus disse aos apóstolos, Jesus diz a nós: não temais. Ai de mim, tão fraco, tão miserável, tão pecador, tão continuamente agitado pelo vento da tentação, e sobretudo em dificuldades por toda parte. Mas não é tanto a tentação que é forte, mas eu é que sou fraco. Por isso, Senhor, salva-me. Isto é, as tentações não são fortes, porque Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Nós é que somos fracos. Pois bem,
A nós que somos fracos, Jesus diz: não temais. Nós que somos fracos, devemos dizer: Senhor, salva-me, pois eu me afundo. Que hoje então, meus irmãos, nós voltemos os nossos olhos para Deus e lhe supliquemos o seu auxílio e a graça de uma fé cada vez mais viva, cada vez mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.